Bom dia, amado povo do Eterno, povo do meu querido Abba Pai. Tema de hoje, batalha espiritual. O que é isso? Um exemplo na Bíblia. A base bíblica está em Daniel 10. É um exemplo de batalha espiritual. No ar, pastor Antônio César Soares, servo do Deus Altíssimo, servindo ao Eterno na IBN Cristo Rei, igreja presidida pelo amado pastor Oswaldo Coutinho, que é a minha cobertura espiritual. A Bíblia diz em Daniel 10 que ele se dispôs a orar, a jejuar, orar, se ajoelhou e tal, começou a orar. Ele havia pedido uma bênção ao Eterno. E a Bíblia diz que desde que ele se dispôs a orar, o Senhor, o Eterno, liberou a sua bênção. Quem vinha trazendo? O anjo Gabriel. O anjo Gabriel desceu para entregar essa bênção a Daniel. Daniel é aquele que, sabemos, ele chegou a governar um terço das 127 províncias do reino da Babilônia, dos caldeus, de Nabucodonosor. Ele orava 3 vezes por dia. Mas, especificamente para esse propósito, ele estava orando. E a Bíblia diz que o anjo Gabriel vinha trazendo essa bênção. Mas quando ele chegou sobre os céus da Pérsia, a Bíblia diz que o príncipe da Pérsia, ou seja, o principado que está sobre a Pérsia, o impediu. Ontem nós falamos sobre principados, potestades, dominadores e hostes celestiais da maldade nas regiões celestes, que está em Efésios 6, 12, quando se fala da armadura de Deus. Hoje estamos falando sobre batalha espiritual. Você pode não ver, nem perceber, mas aí em cima de você há uma travada, uma batalha espiritual. Anjos do Senhor para te defender e demônios para te atacar. Há uma luta fratricida em cima pela sua alma. A Bíblia diz que Satanás caiu como um raio sobre a terra, veio com seus demônios, veio com um terço das estrelas do céu, ou seja, para cada demônio que desceu, nós temos 2 anjos do Senhor a nos guardar. Mas como disse, o anjo Gabriel vinha descendo com a bênção e quando chegou sobre os céus da Pérsia, o principado que está sobre aquele país impediu o anjo Gabriel de descer. E sabemos que o anjo Gabriel não é um anjo de batalha, ele é um mensageiro. Foi ele que apareceu a Maria para dizer que eis aí a escrava, a serva do Senhor, de ti sairá o Salvador. O anjo Gabriel, ele anunciava boas novas. E ele vinha trazendo então essa bênção para o profeta Daniel, quando o principado que está sobre a Pérsia o impediu. Então ele apelou ao Senhor, ao Eterno, ao Criador dos céus e da terra, de tudo que deles há. O Eterno enviou o arcanjo Miguel. Este sim é um anjo de batalha, é um anjo
nós conhecemos como o ministro do exército dos anjos. Quer dizer, ele é o ministro dos anjos de Deus. O arcanjo Miguel desceu e veio lutar contra o principado da Pérsia. Sabemos que o arcanjo Miguel é um dos primeiros príncipes, só que ao nosso favor. Ele é o ministro do exército dos anjos de Deus, do Eterno. E quando o arcanjo Miguel desceu para lutar com o principado da Pérsia, já haviam passado, quando Miguel conseguiu finalmente liberar o anjo Gabriel para descer, já haviam se passado 21 dias. Então o anjo Gabriel, agora desimpedido, desceu para falar, para entregar a bênção ao profeta Daniel. E ele diz assim: servo muito amado, servo muito desejado. O que nós aprendemos aí? Que tem servos muito amados, esses servos amados. Deus ama todos, mas eu creio que alguns ele ama mais, como Daniel, que se dispunha a orar 3 vezes ao dia. Nesse propósito de ver, ele já estava 21 dias orando, quando o anjo Gabriel chegou para lhe entregar a bênção e disse: servo muito desejado, desde o primeiro dia em que você se dispôs a orar, o Eterno lhe enviou a sua bênção. Mas o principado da Pérsia não me deixou descer. Chamei o arcanjo Miguel, ele veio, entrou em luta contra o principado da Pérsia, e afinal consegui descer para trazer a sua bênção. Então, amados, muitas vezes você já está na antessala da bênção, mas porque está demorando, aí você desiste de orar. Mas eu não vou pedir, não vou orar mais. Eu estou pedindo há tantos dias e Deus não me atende. Veja esse caso. O anjo Gabriel diz: desde o primeiro dia em que você se dispôs a jejuar, a orar, a pedir, a clamar ao Senhor, Ele me liberou. Mas eu não pude descer. Somente agora que o arcanjo Miguel me liberou, conseguiu que eu passasse pelo principado da Pérsia, foi que eu pude descer, estou aqui, então, para entregar a sua bênção. Então, como se diz, há uma batalha espiritual sendo travada aí nos céus, acima de você. E você não sabe, você não vê. Porque o nosso inimigo é um inimigo feroz, sagaz, astucioso. E ele, creio que é mais inteligente do que o homem mais sábio que já pisou sobre a terra, que é o profeta, o rei Salomão. Então, muitas vezes, como digo, você já está na antessala da bênção. Aí você para de orar. Você diz: não vou orar mais, não vou pedir mais. Continua a orar. Persevere. A Bíblia diz que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Então, a batalha espiritual está aí em cima. Você não vê, mas ela existe. Ela está sendo travada. Porque, como se diz também, o reino de Deus é tomado à força. O inimigo das nossas almas, o eterno sedutor, enganador, a antiga serpente,
Ele não quer largar as suas almas. E, como eu estava te explicando ontem, essa luta aconteceu, eu creio, no segundo céu. Estava explicando que existem 3 céus. O apóstolo Paulo diz que ele foi assunto ao terceiro céu. Ele subiu ao terceiro céu e lá ele viu coisas inefáveis, coisas indescritíveis. Então, existe o terceiro céu, onde está o Eterno, nosso Pai Celestial. À sua direita está Jesus intercedendo por nós. Lá estão também os santos anjos e os salvos, a alma dos que receberam Jesus e morreram com Jesus e em Jesus. Lá estão essas pessoas. O Espírito Santo ainda está aqui na Terra. É Ele que faz, é Ele que realiza, é Ele que manda trazer as bênçãos. Então, no terceiro céu está o Pai Celestial, Jesus à sua direita intercedendo por nós, os santos anjos e as almas e os espíritos daqueles que foram salvos, daqueles que foram salvos da condenação eterna, aqueles que tiveram a vida eterna em Jesus. No segundo céu estão as potestades do ar. Você não vê, mas muitas vezes aviões caem sem nenhum motivo. Não foi falha técnica e nem humana. Os aviões caem. Então, nesse lugar, então, no segundo céu, estão as potestades do ar. E o primeiro céu é esse que nós vemos. Céu azul, as nuvens. Então, existe o primeiro céu que nós vemos. O segundo céu, onde estão as potestades do ar. E o terceiro céu, onde está Deus, o Eterno, o Criador de todas as coisas. Jesus, seu Filho amado, em quem ele sente prazer. Os santos anjos e as almas e os espíritos daqueles que foram salvos da condenação eterna. Lembrando que o corpo dessas pessoas ainda está aqui na Terra. Esse corpo vai subir, ele vai se levantar das sepulturas no dia do grande arrebatamento da igreja. Mas não é este corpo aqui que não resiste a nenhum de bilionésimo de segundo na presença de Deus e se derrete. Não é este corpo corruptível que vai subir. É um corpo incorruptível. É um corpo glorioso. É esse corpo que Jesus teve após a sua ressurreição. É esse corpo que nós vamos receber. E a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4, a partir do 13, diz que os mortos subirão primeiro. Depois, numa fração de segundo, os que estiverem vivos. Então, ao soar da trombeta, ouviremos uma voz como de muitas águas, uma voz de arcanjo, em que o Senhor Jesus vai chamar os seus escolhidos. E nós vamos subir para nos encontrarmos com o Eterno, com Jesus, nos ares, nas nuvens. Então, se alguém disser que viu Jesus pregando ali no monte, não acredite. Veja Mateus 24. Se disserem que viram Jesus numa igreja pregando, não acredite.
Porque dessa segunda vinda, ele não vai descer até essa terra. A Bíblia diz que nós vamos nos encontrar com ele nos ares. Então, os mortos subirão primeiro, depois os que estiverem vivos, mas numa fração de segundo, num abrir e fechar de olhos, vai acontecer isso. E lá em cima, Jesus vai julgar nossas obras, que nós já fomos julgados salvos da condenação eterna. Somos salvos. Nós não seremos, nós já fomos julgados. E lá vai ser julgado as nossas obras. Lá também haverá as bodas do Cordeiro e aquele grande banquete celestial que você e eu vamos nos sentar à mesa junto com Jesus. E eu creio que ficarão mais perto aqueles que ganharem mais almas. Os que ganharem muitas almas, como o reverendo Paul Yun-Shu, ou David Yun-Shu, que é da maior igreja, Assembleia de Deus na Coreia do Sul, ele deve ficar lá direito de Jesus, porque sabe-se que a igreja dele, a última vez que eu a vi, tinha mais de 900 mil membros. Imagina um homem desse. Vai ficar à direita de Jesus. Agora, quem ganhou pouca alma vai ficar lá longe. Longe, bem longe. Na mesma mesa, mais longe de Jesus. Então, trate de ganhar almas. Se quer ficar perto nesse banquete, ganhe almas. Você pode administrar também uma cidade, um estado, um país. Quando Jesus vier, no terceiro no milênio, para administrar, ele vai governar o mundo a partir de Jerusalém. Mas isso já vai ser na terceira vinda, em que a Bíblia diz que vai a cidade celestial, a Jerusalém celestial, vai descer sobre o Monte das Oliveiras, aquela cidade toda de ouro, vai descer sobre o Monte das Oliveiras. E aí Jesus vai governar a terra a partir de Jerusalém. Jerusalém, então, será a capital do mundo. E sabemos que o relógio de Deus é assim, contado a partir de Jerusalém, a partir dos israelitas. Então, eu oro para que você, para que eu estejamos entre aqueles nesse grande banquete da segunda vinda, que nós subiremos até as nuvens para participar das bodas, em que Jesus vai dizer assim para os que estão à direita: entrem, benditos do meu Pai, para tomar posse daquilo que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Então você foi escolhido por Deus desde antes da fundação do mundo. Você foi escolhido, você é nação santa, sacerdócio real, povo adquirido e de exclusiva propriedade do Eterno. Então, ore para que isso aconteça, persevere em oração. A Bíblia diz que os que perseverarem até o fim serão salvos da condenação eterna. Ore para isso. Anele, deseje ardentemente estar lá para ouvir Jesus chamar você, chamar pelo seu nome. E ele diz isso que eu vou repetir: entrem, benditos do meu Pai, para tomar posse daquilo que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Que as bênçãos do Eterno corram atrás de você e te alcancem,
como está em Deuteronômio 28, e que a bondade de Deus, que é a maior parte da glória de Deus, acompanhe você todos os dias da sua vida, em o nome de Jesus, e a Igreja de Cristo aqui na terra, em concordando comigo, orando em concordância, posso dizer amém e graças a Deus. Repita então comigo, amém e graças a Deus.